Olá, estamos de volta à aula de número 3, agora para apresentarmos as provas do teorema fundamental do cálculo. Vamos lá, então vamos demonstrar esse teorema. Nós vamos dividir essa prova em duas etapas, a etapa número 1, em que nós apresentamos a parte 1 do teorema, e a etapa 2, em que nós apresentamos a parte 2 do teorema. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é, dentro do intervalo AB, nós vamos definir um intervalo x e x mais h, tal que nós possamos definir a diferença entre a função g de x mais h menos g de x como sendo a integral de a x mais h f de t dt menos integral de a x de f de t dt. Lembremos-nos que a função g de x é definida como integral de a x de f de t dt. Por isso que a gente escreve essa diferença desta maneira em termos das integrais definidas, das diferenças entre integrais definidas. A gente pode se lembrar que quando você tem uma integral definida num certo intervalo, você pode desmembrar essa integral como uma soma de integrais em duas ou mais partes do intervalo. Então, a integral de a x mais h pode ser desmembrada numa integral de a x mais uma integral de x a x mais h da função f de t dt. E isso agora, veja que a gente pode então eliminar esse termo, né? Integral e esse termo aqui. Sendo assim, ficamos somente com que a diferença entre g de x mais h menos g de x é a integral de x a x mais h de f de t dt. Agora vamos assumir que h seja não nulo, de tal maneira que a gente pode dividir essa diferença pelo próprio h. E isso fica então igual a 1 sobre h, integral de x a x mais h de f de t dt. Então vejam para onde a gente está indo. A gente está indo para uma situação em que a gente pode, se a gente tomar o limite de quando h tende a zero aqui, a gente está indo então para uma situação de cálculo para uma derivada, né? A derivada da função g. Então aqui, a derivada da função g em relação a x vai ser o limite quando h tende a zero dessa integral. Então vejam que a gente está indo para uma situação de definição da derivada do g de x. Para fazermos isso, vamos seguir adiante considerando um h maior que zero e considerando, claro, que a função f seja contínua nesse pequeno intervalo que vai de x a x mais h. Assim, a gente pode usar o teorema dos valores extremos, que está ilustrado na figura B aqui. Tá? Então, nessa figura, o teorema dos valores extremos diz que, dado uma função contínua em um intervalo x a x mais h, existem dois valores, que eu vou chamar aqui há dois valores de x igual a u e x igual a v, tais que f de u e f de v são mínimo e máximo global da função mínimo e máximo global da função naquele intervalo que você está analisando. Nós vamos dizer que o valor mínimo da função f de u vale m e o valor máximo da função vale f de m. Por coincidência, é uma questão arbitrária, mas eu assumi nesse desenho que o valor máximo acontece no extremo direito do intervalo de x a x mais h. Bom, voltemos aqui. São mínimo e máximo absoluto, outro nome, ao invés de global, o absoluto no intervalo. Tá? É uma nomenclatura mais apropriada. Bom, podemos assim escrever, se você tem esses caras, você pode escrever que a área do retângulo cuja altura é dada pelo valor mínimo da função no intervalo e a área do retângulo cuja altura é o valor máximo da função no intervalo, essas áreas elas são os limites inferior e superior da área
da função naquele intervalo, sob a função naquele intervalo de x a x mais h. Então ele está dizendo o seguinte: você tem a função f de x aqui em verde, e ela, né, e dentro desse intervalo ela vai variar desse ponto, faz essa curva e chega até esse ponto. E ela tem uma área sob ela, que é essa área verde toda aqui, né, que é uma área azão, que é obtida a partir da integral definida da função f de x de x a x mais h. Ele está dizendo que essa área verde, ela é necessária, ela é maior ou igual à área do retângulo cor de verde musgo, vou chamar de verde musgo essa cor aqui, que é o retângulo de altura m, ou f de u, vezes a largura desse retângulo, que é h, que é a largura do intervalo. Então o limite inferior dessa área sob a curva é a área desse retângulo menor, e o limite superior da área verde é dado pela área do retângulo roxo aqui, que tem a altura m, que é a função f de v, ou seja, a altura é o valor máximo da função no intervalo, máximo absoluto. Tá? Então vejam que é intuitiva a geometria, que é a partir desse gráfico, é intuitivo entender aquela desigualdade. E claro que existe um teorema que está demonstrado, foi demonstrado na aula anterior, mas eu não apresentei aqui, mas ele está demonstrado no livro e vocês podem acompanhar com tranquilidade. Bom, então a gente reescreve essa desigualdade como sendo f de u vezes h menor ou igual à integral de x a x mais h de f de t dt, que é menor ou igual a f de v vezes h. E se a gente divide todos os termos por h, nós temos simplesmente que f de u é menor ou igual a 1 sobre h, integral de x a x mais h f de t dt, menor ou igual a f de v. Vejam só que interessante, quando nós estávamos encaminhando para calcular este termo aqui como uma derivada, surgiu a necessidade do cálculo deste limite. Limite quando h tende a zero de 1 sobre h da integral definida de f de t dt no intervalo de x a x mais h. E a pergunta é como calcular esse limite. Agora, existe uma boa possibilidade de resposta. Por quê? Nós estamos aqui, temos um f de u, nós sabemos que esse valor dessa função ele é maior ou igual a f de u e menor ou igual a f de v. E se nós temos que a função é contínua no intervalo de x a x mais h, o que vai acontecer é que no limite em que h tende a zero, f de u tende a f de x e f de v tende a f de x também. Ou seja, pelo teorema do confronto ou do sanduíche, este termo todo fica f de x também. Logo, quando você toma o limite, quando você toma o limite de h tendendo a zero, desta integral definida, equivale ao tomar o limite de h tendendo a zero deste termo, que é g de x mais h menos g de x sobre h. E isso é a derivada de g de x em relação a x. Logo, a derivada de g de x em relação a x é igual ao próprio f de x. E é isso que aparece no restante, né, nessas linhas restantes aqui que a gente continua abordando isso, tá? De forma que a derivada de g de x em relação a x é o próprio f de x. Feita demonstrada a primeira parte do teorema do confronto, vamos à segunda parte, em que a gente quer verificar que a integral definida de a a b de f de x dx é a primitiva de f efetuada em b menos a primitiva de f efetuada em a. Então, para isso, nós vamos começar afirmando que g de x igual à integral de a x de f de t dt é a primitiva da própria função f. Correto? Como nós vimos a partir desta operação de demonstração da parte 1 do teorema fundamental do cálculo.
Agora, vamos tomar f como uma outra primitiva de fzinho. Então, fzão é mais uma primitiva. Veja, só duas funções são primitivas de uma mesma função fzinho se essas duas funções diferem apenas por uma constante, certo? Porque a derivada da constante é nula, então tomar a derivada de fzão ou tomar a derivada de g mais uma constante dá o mesmo resultado, que é o próprio fzinho. Tá? Então, esse resultado é válido quando A menor que x menor que b, e o fato de assumirmos f, g e fzão como contínuas no intervalo de A a b implica que essa igualdade é válida em todo o intervalo A menor ou igual a x menor ou igual a b. Isso pode ser avaliado considerando o limite de x tendendo a A pela direita ou x tendendo a b pela esquerda, tá? Então isso aqui é importante de marcar. Se você pode escrever isso, o que você pode escrever é que f de b menos f de a é igual a g de b mais c menos g de a mais c em todo o intervalo de a b. Tirando os colchetes, fica c menos c, que se elimina, fica zero. Então fica g de b menos g de a, que é igual a g de b, que é igual à integral de a b de f de t dt. Veja, aqui eu eliminei o g de a. E a razão é a seguinte: a integral g de a fica g de a aqui igual à integral de a até a de f de t dt. E a integral de a de uma função arbitrária é zero. Portanto, a gente pode eliminar o g de a. Eu vou adicionar essa linha aqui, porque ficou faltando, usando o Lix, e a gente dá continuidade, encerra essa etapa da aula e depois a gente continua com o vídeo na parte dos exemplos, tá bom? Então, pois g de a, Ctrl C, Ctrl M, Ctrl V, igual a integral Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente coloca um azinho, né? Azinho igual a zero. A gente salva, Ctrl S, atualiza e salva e atualiza. Estamos aqui então com ela atualizada, e com isso nós concluímos esse vídeo, e até a próxima parte, então a seguir cenas do próximo capítulo, resolveremos os exemplos de 2 a 6. Até breve.